Hoje, nesse dia 6, meia dúzia de novembro de 2016, nós estamos estudando a Epístola de 1 João, no seu capítulo 3. Esse capítulo 3, como já todos devem estar sabendo e já foi dito algumas vezes, é um capítulo onde o João ele contrasta, God bless you, onde ele faz uma comparação entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. E por que João insiste em fazer essas comparações? Porque ele desejava que os seus leitores, os nossos irmãos daquela época, tivessem clareza, tivessem certeza, tivessem convicção do seu próprio nascimento. Porque, por exemplo, aqui no verso 14 do capítulo 3, ele fala: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Já foi dito aqui em 1 João, ele fala que Deus é amor. Está aqui no capítulo 4, verso 8. E repete no 16, 4:16. Deus é amor. Através de Gálatas, nós sabemos que o fruto do Espírito é amor. Então, o único que pode reproduzir Deus em nós é o próprio Espírito de Deus. Porque Deus é amor, o Espírito Santo, ao reproduzir amor em nós, ele está nos divinizando. Ele está nos fazendo atuar como Deus atuaria. Você sofre uma agressão, o Carlos Hamilton já vai dar uma voadora no meio do peito do cara para revidar a agressão. Mas o Carlos Hamilton, divinizado, cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito, doidinho para amar, ele vira a outra face. Aí o bandido me toma meu smartphone na rua. Eu falo: não, você não sabe, mas dentro da minha mochila tem um tablet também. Por favor, leve o tablet. E não esqueça do carregador. E não esqueça do carregador. Senão você vai ficar com objeto. Isso é o ágape. É o que Cristo falou. Te pediu a botina, entrega a capa. Mandou andar 1 milha, anda 2. Amai os vossos inimigos. E isso é absurdamente, totalmente sobrenatural. A vida do cristão, a vida do nascido de novo é sobrenatural. É sobrenatural. Por isso que o verso 14 ele fala: nós sabemos que já passamos. Aqui ele está falando de algo que diz respeito a uma autoconsciência, a uma convicção pessoal. Você tem a sua convicção pessoal de que você já passou da morte para a vida, pelo fato de que você ama de uma forma incondicional, sobrenatural, de uma forma ágape. E se você ama de uma forma sobrenatural, uma forma essa que o homem natural não consegue reproduzir, a gente sabe isso através de inúmeros textos, isso implica que você tem um Espírito. E se você tem um Espírito, você é dele. Porque quem não tem o Espírito, esse tal não é dele. Não é dito na palavra? Então, isso te dá uma convicção pessoal. Isso lá no verso 14. Nós sabemos. Anteriormente, lá no verso 10, foi dito: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí já está falando de algo que tange a horizontalidade, o relacionamento na igreja local. O irmão ali se manifesta como filho de Deus ou como filho do maligno, de acordo com o fruto que eu percebo nele. Então, isso são apenas 2 exemplos dentro desse texto de 5 capítulos, essa epístola, onde isso é mostrado insistentemente, repetidamente, ciclicamente. A questão da percepção, da convicção, da certeza. Esse é o objetivo de João na sua carta. Ele fala, lá no 5,13, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Eu escrevi isso para você ter certeza disso. O pastor Geraldo, por exemplo, ele me
compartilhou ontem, que ele teve em um velório recentemente, aonde as pessoas com as quais nós já convivemos por décadas, no momento ali do final da despedida de um irmão, as pessoas tinham dúvida, né? Tomara que ele vá para o céu mesmo. Né? A sensação que dava é que as pessoas que estavam lá no velório daquele irmão, que obviamente essa pessoa que está sendo citada sem o nome aqui, era nascida de novo. Ninguém tem dúvida, nós convivemos com ele 20 anos. A gente viu a atuação que ele produzia. Era nítido, perceptível que era um nascido de novo. Mas lá, naquele ambiente, existia quem sabe, né, que Deus o receba. Tomara que ele, né, não tenha olhado para o decote da enfermeira no último momento lá no hospital. Né? Então tomara que ele não tenha jogado fora a sua salvação no último minuto. Isso é falta de convicção. Isso é falta de certeza. A convicção, ela brota daquilo que está revelado. Aquilo que está revelado é infalível. É Deus que disse, não tem como ser de outra forma. E é exatamente para ter paz, né? Sim, exato, para nos dar paz. O João acabou de escrever aqui, ó, no 5,13, essas coisas eu escrevi a fim de saber que tens a vida eterna. É fato. Sempre quando Deus, o Espírito Santo, nas Escrituras, toca nesses assuntos, ele sempre fala de uma forma muito afirmativa. Né? Por exemplo, lá em Coríntios 15, onde o Paulo ele está argumentando contra ele mesmo se existe ou não existe ressurreição. Ele está só usando figuras de linguagem, criando um diálogo hipotético com ele mesmo, né? no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele fala, não, mas se Cristo morreu, não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens, mas de fato, Cristo ressuscitou, é fato aí. Essas coisas, a Bíblia sempre é muito enfática, muito clara, para não deixar dúvida, para que nós tenhamos certeza, convicção e, como diz Elaine, paz. Né? Eu vou embora desse planeta assim, tranquilo, não tenho a mínima dúvida da minha salvação. Deus mentiu. João 5,24 pode passar corretivo. Né? Aquele que ouve e crê tem. Tem ou talvez tenha, pode ser que tenha, conforme for terá ou tem. A gente tem que ter as nossas convicções. Você está querendo citar algo? É bom que eu tomo água. É engraçado. Você fica rindo, né? Hã? Você acha engraçado? Não, é porque o comentário que eu ouvi ontem, o meu marido comentando comigo, mas que ele viu na internet, no Facebook, não sei. Mas uma pessoa falando assim, porque a maioria das pessoas que tem esse tipo de insegurança é porque acha que fez alguma coisa errada, algum pecado, alguma coisa. Mas, na verdade, não tem quem não peque, né? Tem quem não aceite a obra consumada na sua vida. A obra consumada, exatamente. Né? Aí a pessoa comentou assim, recebeu algum julgamento, e falou assim, falou bem assim, não julgue o outro só porque o pecado dele é diferente do seu, ou seja, todo mundo pega. Que é aquele lance que Cristo falou, quem não tiver aí pode atirar a primeira pedra. Não é legal essa frase? Sei. Não, é porque assim, nossa, você viu o que fulano fez? Mas ele só pegou diferente do seu. Não tem nada demais. Exatamente, o vício dele é outro, né? Cada um tem o seu, né? Eu achei muito legal essa frase. Mas ambos carecemos de sermos libertos. Né? O outro, eu, você. E o João, didaticamente, ao apresentar essas verdades que nos dão essas convicções, essas certezas, para enfatizar mais ainda, que é o argumento que ele está usando aqui do 3, 4 a 24, ele ainda por cima faz um contraste. Ele faz um contraste. Por exemplo,
no versículo 11, é dito que a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é que nos amemos uns aos outros. Aí no verso 12, ele faz uma antítese, um contraste, com o intuito de estabelecer mais firmemente ainda a verdade que foi ensinada no 11. A mensagem que eu vi desde o princípio é que vos ameis uns aos outros. Não do jeito que Caim amava. Aí ele usa o Caim, que é um protótipo de todos aqueles que não são nascidos de novo, né? Cristo é o protótipo dos novos nascidos. O Caim, nessa passagem, ele é o tipo, o protótipo de todos aqueles que vão dar um outro jeito de tentar chegar até Deus sem ser por Jesus Cristo, né? Pelo esforço próprio, merecimento. É algo que não é muito difícil dos irmãos entender, porque já foi falado. Da mesma forma, aqui no verso 14, uma verdade é ensinada, a convicção pessoal de que você já passou da morte para a vida pelo fato de que você ama. E é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Tem N, eu não estou querendo entrar na pneumatologia, porque eu sei que os irmãos já têm essas convicções, né? Só o Espírito de Deus é que pode produzir o próprio Deus em nós. E ele contrasta isso no verso 15. Se o verso 14 fala que nós sabemos que passamos da morte à vida porque nós amamos de uma forma sobrenatural e incondicional, no verso 15 é apresentado o contraponto disso. O contraponto disso. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. É assassino. Então, o contraste entre aquele que passou da morte para a vida, e o que evidencia isso é o fato que ele ama, o 15 contrasta mostrando que, na realidade, se você não ama, você odeia. Não foi isso que o autor quis dizer. Mas observa que existe uma progressão no raciocínio do João. No 14 ele fala, primeiro positivamente, nós sabemos que já, 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aí ele faz o contraste através do exemplo negativo, a antítese, o antônimo, o contrário disso. Aquele que não ama permanece na morte. E prossegue no 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então observa que o João progrediu sutilmente aqui. Tem a turma que ama e é nascido de novo. E tem a turma que não ama porque não tem o Espírito, porque não nasceu de novo. Mas no final do 14 apenas é dito que ele não ama. Mas no 15, aquele a quem João se referiu como apenas um não amante, no 15 ele já é um odiante, né? Aquele que não ama permanece na morte. No 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Isso pelo próprio contexto imediato, né? Do 14 contrastando com o 15, mas também pelo contexto mais amplo da epístola, né? Nós estamos percebendo que João está sinonimizando o não amar com o odiar. A gente já falou isso na semana passada, que eu estou dando um passant do que a gente falou na semana passada. Nós já estamos quase chegando no ponto que nós terminamos. Ou seja, porque o João ele é muito preto no branco. Pode dizer até que ele é atleticano, né? O João é muito preto no branco. O João ele é muito, como é que fala? 880. 880. Né? Ele está sinonimizando não amar com odiar. Isso lembra a piadinha da Elaine, a piadinha do muro. Todo mundo já conhece, eu já repeti ela aqui. Vou contar isso mais uma vez, que piada sendo legal. Os demônios lá com o diabo. Ô seu chefe capeta, demônio, diabo. Tem um monte de gente do lado de lá do nosso muro. Mas tem um monte de gente também do lado de cá que não é nosso, né? O C.S. Lewis que o diga,
Porque vai ter que ter um trabalho na turma que está do lado de cada muro para jogar isso do lado de lá, né? Da perdição e da salvação. Mas os demônios estavam preocupados conversando com o chefe diabo, mas tem um monte de gente empoleirada aí no muro. A gente tem que acabar de derrubar esse por lá de lá. Aí a piada dele lá, esquenta a cabeça não, o muro é meu. O muro é do diabo. O João está falando aqui exatamente que não existe muro. É preto ou branco, 880. Ou você ama, ou você odeia. Porque tem irmão que é assim. Eu já vi isso aqui nessa comunidade. De irmãos falando assim, a gente suporta em amor. Mas que ele suporta com muito ódio, sabe como é que é? A gente suporta o irmão, né? Me lembra até uma pessoa que eu vi há uns tempos atrás, que essa pessoa já tinha se proposto a não falar mais palavras torpes, não falar mais palavrão, não crente, né? Não falar mais palavras que causam polêmica. Mas essa pessoa no dia... para dar... Aí essa pessoa, ela estava com tanta raiva, com tanta raiva de uma situação que uma outra pessoa tinha gerado, que ela queria falar assim, é porque aquele maldito daquele fulano não sei o quê. Aí essa pessoa falou assim, é que aquele bendito daquela pessoa. O ódio foi junto com a palavra bendito, que estava substituindo a palavra maldito. Só não pode falar maldito, porque pega mal, porque eu sou crente. O que o João está falando isso. Não, eu não amo aquele irmão, mas também não odeio. Né? Não é que eu não odeio aquele irmão, eu só não gosto dele. Isso não existe. O que o João está dizendo aqui é: não amar é odiar. Não amar não existe meio termo. Quem comigo não ajunta, espalha. É um ou outro. O pessoal está mais sofisticado. Eles falam assim, não, aquele irmão da pessoa não tem muita afinidade. Só não vou muito com a chapa dele. Quando ele está no culto, eu prefiro comigo. Isso não existe. Se você pensa assim, em alguma área da sua vida, você está enganado. E o João, ele lembra muito do que o Cristo falou, né, nas andanças dele aqui, que o Pedro, o Tiago e o João sempre estavam no barquinho, né? João subia lá, Jesus subia para o Monte da Transfiguração, levava Pedro, Tiago e João. Não tem a musiquinha? Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Então, o João, ele acompanhou Cristo muito de perto. E esse ensino, por exemplo, da questão da não existência do meio termo, ele está aqui, por exemplo, dentre outras passagens, em Mateus 5. Que a gente sabe que dispensacionalmente falando, não é para a nossa presente época da igreja, isso vai ser válido lá no milênio, mas que contém um princípio, né? Os mandamentos, a igreja não vive pela lei, nós não observamos as 613 mitzvot, mas existem princípios lá que não é porque a igreja é obrigada a obedecer à lei mosaica, isso não quer dizer que os princípios lá expressos não estejam válidos para nós. Porque mesmo na lei, a mente de Deus se revela. O caráter de Deus, a forma como Deus sente, pensa, faz e fala. E, por exemplo, aqui nesse neo-judaísmo que o Cristo está implantando aqui em Mateus 5, ele diz, por exemplo, no verso 21 e 22 de Mateus 5, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Esse é um mosaico. Aí ele agora vem com o neo-judaísmo, né? O judaísmo reformado de Cristo. No 22, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, maldito ou raca no original, está sujeito a um inferno de fogo. É muita punição para pouca pena, né? Oi?
Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Ou seja, é um exagero? Cristo exagerou aqui quando ele colocou esse conceito. Nossa, você fala assim, seu palhaço, com muito ódio. Que a palavra pode ser assim, seu bendito, mas com muito ódio, que o que importa é o que essa palavra está carregando, né? O que está aflorando lá do seu interior através dessa palavra. Você é réu de inferno. Cristo foi muito radical aqui, exagerar, não. O que a gente percebe na realidade, quando Cristo é muito radical nos seus discursos, tipo comer minha carne e beber meu sangue, é que ele está, a preocupação de Deus, do Espírito Santo de Jesus Cristo, com o nosso coração, com a questão da profundidade do engano que existe no nosso coração, é tanta, né? O que ele quer dizer é que a gravidade é tanta que ele chega a usar uma linguagem dessa para mostrar a importância, a profundidade e a gravidade da questão de amar ou odiar o irmão. Nós perdemos muito nosso tempo com o cristianismo preocupado com teologia. A teologia é importante. A gente perde muito nosso tempo preocupado com o evangelismo é importante. A gente perde muito tempo preocupado e ocupado com louvor, o louvor é importante. A gente perde muito tempo preocupado e ocupado com N coisas que acontecem na igreja, no nosso meio. Mas o principal, nisto conhecerão que sois meus discípulos, João 3,34. A marca registrada nossa é amar. Ninguém é extremamente zeloso por amar. Não, deixa que eu amo, deixa que eu amo. Irmão, nós estamos precisando aqui, nós estamos um irmão aí que está profundamente deprimido, está de bode espiritual, está perrengado financeiramente. Então eu estou convocando a igreja aqui a praticar 1 João 3,17. Aquele que possui recursos desse mundo e via seu irmão padecer necessidade, fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então eu estou convocando aqui irmãos. Então, nós estamos convocando irmãos aqui para praticar isso, ir lá e amar. Deixa que eu vou, deixa que eu amo, deixa que eu dou dinheiro, deixa que eu socorro, deixa que eu gasto meu tempo, deixa que eu esqueço de mim mesmo para servir esse irmão. Não. Você não vai ver isso na igreja. Todo mundo anda, quem quer amar? Eu. Que já foi falado aqui, e eu vou repetir mais algumas vezes, que amar é se colocar em segundo lugar na própria agenda. Em segundo lugar na própria agenda. O que isso significa? Isso por Rafa, ele já conhece que eu dei um spoiler desse para ele aí uns dias atrás. Por exemplo, vamos citar um exemplo prático aqui do que porque já foi dito aqui também, que você fala assim, eu já, por exemplo, já frequentei uma igreja onde a gente cantava muitas músicas a respeito de amor. Tinha um irmão lá da igreja do Nazareno, já deve ter ouvido falar dessa congregação. Eu frequentei, eu visitava uma que tem ali na rua Belmiro Braga, lá no Caiçara, uma igreja do Nazareno ali, que era o bairro onde eu morava. E esse irmão era muito preocupado com amor, e ele sempre ensinava muitos cantos do amor. O importante é amar, como Cristo amou. Já conhece essa? Vou te amar, vou te amar, vou te amar. Aí ele canta. Também tem essa. Mas, como diz o Augusto, e a prática? E a prática? A prática é porque você fala assim, eu amo, se precisar um dia eu até morro pelo irmão, mas isso assim muito top, muito longe. Porque quando você lê o 16 e o 17, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou o mundo inteiro o que é. Tá vendo? Eu amo vocês tudo aí, viu, gente? Jesus falando. Antes da cruz, ele nem morreu e ressuscitou. Ele só falou que era necessário que morresse, mas já está subindo aos céus. Tchau! Eu amo vocês tudo! Vocês resolvem seus problemas de pecado aí. Tchau!
Eu já deixei o exemplo e foi assim, indo para o céu. E só falou, na prática mesmo nada. Que ele está contrastando 16 e 17. Nisto conhecemos o amor. A evidência de que Cristo ama é porque ele fez algo baseado nesse amor. Ele agiu de acordo com esse amor. Né? E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Assombroso, dar a vida pelos irmãos. Mas o dar a vida pelos irmãos não é apenas perder a vida física. Dar a vida pelos irmãos é se colocar em segundo lugar e se disponibilizar ao Espírito para que ele te use para atender as necessidades dos irmãos. Isso é o que é dito dentro do próprio contexto aqui, que ele fala, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Uma forma de dar a vida pelos irmãos é participar da vida dos irmãos. Eu já falei também, o problema de todos não é o meu problema, mas o problema daqueles que o Espírito aponta para mim passa a ser o meu problema. Porque se você resolver amar, muita gente vai grudar você. Porque está todo mundo querendo ser amado. E está todo mundo com problemas para serem resolvidos. E se você se apresenta a Deus como um canal de manifestação do poder de Deus para atender essas pessoas, multidões vão te seguir. Como seguir a Cristo. Quem encher essa igreja, pastor, vão amar incondicionalmente. As pessoas não suportam a incondicional. As pessoas natural não suportam. Não suportam. Se constrangem, eles ficam assombrados. Ontem mesmo, eu sei que tem primos meus que ficaram chateados porque eu não fui no enterro do pai deles, que foi há 6 meses atrás. Eu tinha um primo meu lá, filho da irmã da minha mãe, né, meu primo, que eu vi no olho dele assim, eu vim aqui no enterro do seu pai, não é porque você merece não, você não foi no do meu. Não, eu vim aqui só para esfregar na sua cara que eu sou melhor que você. Eu não sei, eu não sei porque eu cheguei perto desse meu primo, eu queria ter falado algo, mas quando você percebe essas coisas no nível não das palavras, né? Eu vi agora, assim, como é que eu faço aqui? O Espírito falou assim, vai lá dar um beijo no rosto dele e fala que ama ele. O cara ficou tão bonito esse tipo. Eu fui lá e falei, primo, obrigado por você ter vindo e dei um beijo. Eu nunca beijei a bochecha desse primo. Pela primeira vez, fui lá, dei um beijo na bochecha dele, abracei e falei, te amo muito, obrigado por você veio. Ele ficou meio assim, mas eu queria tanto brigar com você, senhor. Eu queria tanto discutir um tiquinho. Você vê que esse trem de amar, isso constrange. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e ver a seu irmão padecer necessidade de fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso é uma das formas de dar a vida pelo irmão. Porque, eu amo, daquela forma utópica, longínqua, é fácil. Esse compromisso eu assumo. Vou falar, essa semana alguém vai lá na casa do fulano e vai socorrer, e vai amar, vai abraçar, e está cheio de perebe e vai beijar. Você já viu um ministério ali que a Lagoinha tinha ali na Praça 7, que eu não participaria desse o ministério de amar que eles tinham lá. Aqui um monte de gente suja, gentalha, social, tá passando doente, perebada lá. Os irmãos, as irmãzinhas bonitas, os irmãos bonitos, abraçavam os mendigos, choravam com eles, oravam, beijavam. Vocês viram a Lagoinha fazendo esse serviço lá no Centrão? Passa os negros tudo feio, sujo, detonado. Vem cá para eu te amar, deixa eu orar com você, deixa eu consertar a sua vida. Eles ficavam ali no quarteirão da Praça 7, abraçando e beijando, e orando, e amando os fedorentos e os excluídos sociais. Vocês nunca viram isso acontecer, né, não? Vem cá, resolve o seu problema, você quer oração, vem cá que eu vou orar. E os pessoalzinhos, zona sul, uns irmãozinhos bonitinhos, cheirosinhos, abraçando os fedorentos. Isso deve afetar aquelas pessoas. O cara teve coragem de me abraçar. Eu sou doente e fedorento, esse cara me abraçou, me beijou, fala que me ama e está orando por mim. Isso afeta, isso abala. Porque quando você resolve amar e colocar esse mandamento em prática, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é o seguinte, então,
saia do primeiro plano, fique em segundo plano, porque outras pessoas ocuparão o primeiro lugar da sua própria agenda. O que seria isso na prática? Domingo maravilhoso. Final da Copa Libertadores da América. O jogo fantástico. Primeiro tempo foi lá e cá. 0-0. 0 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. Final da Libertadores da América. Né? É algo que nunca aconteceu. Intervalo do primeiro para o segundo tempo. Vão tomar aguinha, vão fazer a pipoca. Né? O progenitor e seus filhos está todo animado. Eu não estou citando ninguém especificamente. Né? Está todo animadão. Né? Nossa, esse segundo tempo, velho, vai ser bom demais. Que tem que decidir. O segundo tempo vai ser, né? Oh, não pior. Oh, acabou a luz no bairro. Acabou a luz na cidade. O desespero toma conta de cada coração cruzeirense e atleticano. Mas ele é prevenido. Essa pessoa, esse progenitor, planeja as coisas. Ele já sabe que isso um dia podia acontecer. Ele tem um gerador em casa. Ele vai lá, tira um pouco de gasolina do seu Fiat, por exemplo. Né? Que carro, hein? Esse progenitor hipotético vai lá, tira um pouco de gasolina do carro dele, põe no seu gerador. O gerador funciona. Ah, que beleza, a televisão agora. Podemos assistir o segundo tempo. Bola no meio de campo, já vai dar a saída. Blim, blão. Alguém toca a campainha. A Rafa já está rindo ali. Alguém toca a campainha. É aquele irmão que dá muito trabalho na igreja. Ele é açougueiro. Não existe um açougueiro no nosso meio. É um irmão açougueiro que o pastor já sabe que dificilmente ele dá o dízimo, né? Ele não é muito de dar o dízimo, ele é aquela ovelha infiel. Ele dá uns palpites na escola dominical, atrapalha a escola dominical. É um irmão que mais atrapalha do que ajuda na igreja. Mas ele é irmão. E esse irmão é açougueiro. E no dia anterior foi justo o dia que ele recebeu assim 1000 quilos de carne. E se ele perder aquilo, ele quebra. Mas ele já sabe que aquele pastor, progenitor, atleticano, ama. Tem um gerador para ele chega lá, ô irmão, Pai Senhor, sabe o que é? Eu estou com 1000 quilos de carne lá nos meus frios, eu não posso perder, senão quebra, está todo o meu investimento. E eu estou sabendo que você tem um gerador aí, você podia me emprestar? Na mesma hora, esse irmão progenitor atleticano, né, nem pensa nem meia vez, na mesma hora ele vai lá, desliga a televisão sob o protesto dos filhos, desliga o gerador, vai lá com esse irmão açougueiro, liga o gerador, coloca tudo em ordem para ele. Ele observa: o irmão, está meio sujo esse pátio aqui, vou aproveitar e vou varrer com você, e varre, ajuda. Ou seja, serve o irmão de todas as formas possíveis, porque ele não está em primeiro lugar na sua própria agenda. A agenda dele está disponível em primeiro lugar para quem o Espírito quiser colocar, mesmo que seja uma pessoa que eu não gosto. Normalmente você vai colocar pessoas que eu não gosto. Mas os filhos é a agenda. Isso é o amor ágape, o amor que você nem conta. Primeiro lugar está os irmãos, está o irmão, está o nascido de novo, que foi aquele caso do Exército da Salvação que eu citei aqui na semana passada. Às vezes acontece de literalmente o nascido de novo dar a vida física, mas normalmente o que o Espírito espera de nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é que nós estejamos disponíveis como Cristo. Cristo não tinha agenda. Semana passada aqui o pastor Geraldo pregou que a agenda dele era assim: eu estou indo resolver um problema do outro, daí a pouco o outro pede para resolver o problema, então antes que eu resolva o do outro, eu estou resolvendo um segundo problema. No caminho para resolver o segundo, já aparece uma outra mulher com mais uma doença, interfere mais ainda na minha... Aí ele vai caindo para segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, na própria agenda. Que antes ele vai atender a mulher que tem um fluxo, depois ele vai ressuscitar a filha de não sei quem. É assim.
A vida cristã é isso. E isso não é enfatizado em nenhuma igreja. Ninguém briga por isso. Você briga porque o versículo fala assim, não, eu acho que fala é assado, você quer ter razão, mas abrir mão da própria agenda, isso ninguém faz. Que foi o caso lá do rico. Eu citei aqui também, lembra lá o rico que foi conversar com Jesus? Não, mas eu já sou perfeito, eu já obedeço a esses mandamentos, tudo desde a minha mocidade, eu já estou pronto para o céu. Estou igual a você quase, bom. Quem chegou falando, bom mestre. Foi Jesus sabia qual era o ponto nevrálgico da questão, qual era o ponto que realmente contava. Eu falei, então beleza, vai, vende tudo, dá para os pobres e me segue. Aí a pessoa saiu entristecida porque era dona de muitas riquezas. E normalmente é assim, se você se disponibilizar a obedecer aquilo que já deveríamos estar obedecendo desde sempre, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vai tocar exatamente nos seus ídolos. Porque a epístola de João vai fechar com isso. Lá no 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O último versículo da epístola. Se você se disponibilizar a obedecer o mandamento, e é mandamento, não é facultativo, Deus vai derrubar seus ídolos tudo. Como é que chama o lugarzinho de guardar o santinho? É o nicho? O oratório. Deus vai lá no oratório que tem no nosso coração e vai meter o pé, vai derrubar o São Judas Carleu, a Santa Amiltíssima, todos os meus santos que me protegem a mim mesmo, que sou eu mesmo, de mim, para mim, por mim, sempre por mim, vai lá para o chão. E ele vai colocar pessoas para que ações sejam geradas a partir dessa disposição. Porque o amor sem ação é retórica. Amor sem ação é retórica. É lero-lero. Como é que é a palavra que o pastor gosta? Ele usa aqui muito, abobrinha. Não é abobrinha também não. Ladainha. Ele usa outra palavra aqui, como é que é? Esqueci agora. A palavra que você fala assim, esse pessoal está muito cheio de... Meu pai falaria 9 horas. Está cheio de 9 horas. Mas agora eu vou lembrar depois. Mas é conversa fiada. Amor sem ação é conversa fiada. Já está dando meu tempo? Já deu. Que é o que nós veremos na semana que vem, aqui no verso 18. Dentro do amor dinâmico, dentro do amor atuante, dentro do amor prático, ainda assim existe um engano e uma sutileza. Mesmo depois que você se disponibiliza. Porque quando você vem da batalha, antes do Melquisedeque, quem chega primeiro para te encontrar é o rei de Sodoma. Está lá em Gênesis. O Abraão voltando da batalha, Deus já tinha enviado o Melquisedeque para abençoá-lo mais ainda, encontrá-lo, mas o rei de Sodoma veio na frente. Então, porque Satanás trabalha com esses degraus, com essas progressões. Lembra? O faraó foi liberando as coisas aos poucos. Não, vai só os homens, vai os homens e os cabritos, vai o homem e as vacas, eu vou liberar também os meninos. E Satanás não libera tudo de uma vez. À medida que ele vai perder terreno, ele vai soltando. O irmão acordou, percebeu, é um mandamento, eu tenho que amar. E eu quero amar, eu me disponibilizo a amar. Aí Satanás vai vir com uma proposta intermediária para falsificar isso. Que é o que nós vamos ver aqui no 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então tem duas formas de amar. Dentro do verdadeiro amor. Um verdadeiro falso e um verdadeiro verdadeiro, que é o de palavra e língua e o de fato e verdade, que é o que nós vamos ver na semana que vem. Amém?